Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Sou o professor Luiz Gustavo aqui do NEAF e nós vamos agora, pessoal, resolver juntos a parte de Direito Administrativo da última prova, do último concurso para técnico do MPU, tudo bem? De maneira geral, pessoal, a CESP não fez uma prova de sobremaneira difícil, foi uma prova mais tranquila, A gente não viu uma característica da CESP, fazer cobrança de jurisprudência, entendimento da STF, do STJ, decisões judiciais acerca dos assuntos que as questões trazem, mas nessa prova aqui a gente viu que um bom conhecimento da doutrina, E também, claro, conhecimento das leis, da literalidade das leis, o que está realmente escrito na lei, Então, o candidato deve ter saído bem, O candidato mais atento, que se preparou, não teve grandes dificuldades para essa prova, não, Então, não tem grandes mistérios, mas, claro, sempre tem algumas particularidades nas questões, que realmente tem que tomar cuidado. Qualquer deslize aí pode ser fatal. O candidato acaba errando uma questão, não às vezes porque não conhece, mas às vezes falta de atenção, às vezes leu muito rápido, passou os olhos na questão e trocou, confundiu algumas expressões. Isso, infelizmente, em provas da CESP é bastante tranquilo de acontecer. Então, realmente, leiam sempre com bastante atenção, estejam concentrados na hora da prova, prestem atenção palavra por palavra daquilo que a questão traz para a gente, porque realmente jogos de palavras, a CESP gosta de fazer bastante. Às vezes uma palavrinha dentro de um contexto acaba anulando uma questão como um todo, Você acaba errando a questão como um todo por conta de uma palavrinha ou outra. Então, muita atenção mesmo para resolverem aí essas questões de certo e errado do CESP. Beleza, pessoal? Vamos começar então? Primeira questão que a gente tem aqui, deixa eu jogar na tela inteira que é melhor. A respeito da organização da administração pública, julgue os itens a seguir. A transferência pelo poder público por meio de contrato ou ato administrativo unilateral apenas da execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito privado corresponde à descentralização por serviços, também denominada descentralização técnica. Pessoal, aqui a gente está diante da descentralização administrativa. Essa disciplina, esse conteúdo tem muito a ver com a própria organização da administração pública, em administração direta, administração indireta, O que eu digo para vocês, pessoal? A gente está diante aqui da descentralização. Lembrando que descentralização é oposta, digamos assim, vocês podem fazer um contraponto com a desconcentração. A desconcentração ela acontece dentro de uma mesma estrutura orgânica, onde um ente federado ele cria novos órgãos, lembrando que esses órgãos não têm personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica de direito público é o ente federado como um todo, Então ele cria novos órgãos para passar determinadas competências, para que esses órgãos desempenhem as atividades do Estado. E claro, cada órgão desempenha a sua função, o conjunto desses órgãos dá sentido, dá vida à entidade como um todo, à pessoa jurídica como um todo, ao ente federativo como um todo. Então, cada órgão realiza as suas atividades que as leis lhes atribuíram. Descentralização já é um outro fenômeno e ele acontece sobretudo na administração indireta, quando a gente cria as entidades da administração indireta, por exemplo, também, onde você cria novas pessoas jurídicas, Então, órgãos não têm personalidade jurídica, eles estão contidos numa pessoa maior, que esta pessoa maior, esta sim, tem personalidade jurídica própria. Diferentemente, então, quando você cria entidades da administração indireta, cada entidade criada possui uma personalidade jurídica própria. Tudo bem? Essa é uma grande diferença que existe entre descentralização e desconcentração. Nessa questão, a gente está tratando de descentralização e lembrando que ela tem duas modalidades. A gente tem outorga e a gente tem delegação, A outorga, pessoal, ela tem alguns sinônimos e o conhecimento desses nomezinhos aqui é que foi determinante para ver se o candidato iria acertar ou errar a questão, porque a gente vai ver, nós iremos ler novamente o item, enfim, vamos verificar que está tudo certinho, só realmente a nomenclatura, que se o candidato não conhecesse esses sinônimos, acabaria induzindo o candidato a erro. A gente vai verificar por quê. Então veja, pessoal, outorga tem esses sinônimos aqui, A gente está falando sempre de descentralização, E a outorga tem alguns sinônimos, quais sejam serviço, descentralização por serviço técnico-funcional. Esses são sinônimos aí que a doutrina nos trazem, sinônimos aí da outorga, que é quando você transfere titularidade de serviço público a entidades públicas, Então está aqui. Você não transfere apenas a execução do serviço público, você transfere a execução, mas também a titularidade. Ou seja, aquele serviço público como um todo, ele sai da União, por exemplo, ele sai da União
e ele vira titularidade de uma outra entidade, tá? Exemplo disso, assuntos previdenciários, né? Assuntos previdenciários são todos a cargos do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, tá? Então, a titularidade desse serviço público relacionado a aposentadorias do regime geral de previdência social está todo a cargo do INSS, tudo bem? Situação distinta a gente tem na delegação, na descentralização por delegação ou, sinônimo dela, descentralização por colaboração, tá? Então, aqui você tem apenas a concessão, né, digamos, a transferência da execução dos serviços públicos. A titularidade permanece na mão do Estado, né, na mão da pessoa jurídica central, da pessoa jurídica mãe, digamos assim, tá? Então, transfere-se apenas a execução do serviço. Exemplos disso, concessionários de serviço público de maneira geral. Energia elétrica, água, telefonia, tá? Então, esses serviços públicos são de titularidade do Estado, mas a execução deles, quem efetivamente presta para os cidadãos esses serviços, são as empresas particulares, tá? Então, mediante concessão, permissão ou autorização, tá? Essas considerações são as mais relevantes nesse assunto que está sendo cobrado por esse item do CESP, tá? Só para completar, descentralização por outorga, né? A gente transfere a titularidade para a pessoa jurídica de direito público. Então vejam que a titularidade do serviço público ela está sempre na mão do Estado, tá? Ou seja, está na mão sempre de uma pessoa jurídica de direito público, tá? Por outro lado, quando você fala apenas em transferir execução, a titularidade permanece na mão do ente público, mas aí a execução das atividades materiais, a prestação do serviço público em si, pode ser delegada aí para particulares, né? E a gente tem a delegação ou descentralização por colaboração. Tudo bem? Que é o que a gente vai tratar, estamos tratando nessa questão. E aí, para a gente fechar, pessoal, lendo novamente a questão, a gente tem o seguinte: a transferência pelo poder público por meio de contrato ou ato administrativo unilateral. Esse ato administrativo unilateral, o exemplo dele é a autorização. Tudo bem? A autorização de serviço público é um exemplo de ato administrativo unilateral. Apenas da execução. Gente, falou transferência de execução, descentralização por colaboração ou delegação. Tudo bem? Não é outorga, tá? De determinado serviço público a pessoa jurídica de direito privado, que até aqui está tudo certinho. A gente viu que realmente seria uma delegação de serviço público, tá? Delegação por colaboração, tá? Descentralização por colaboração, melhor dizendo, delegação. Corresponde, aí que vem o erro, né? Corresponde à descentralização por serviços, também denominada descentralização técnica, porque essa partezinha aqui, pessoal, final, isso daqui é a outorga, tá? E quando a gente, na verdade, nós estamos diante, né? Quando a gente está transferindo apenas a execução, a gente está diante de uma delegação ou descentralização por colaboração. Tudo bem? Então veja que está quase tudo certo, a ideia desse item é correta, né? Mas veja que no final, o candidato que não conhecesse, né, esses nomezinhos aqui, né, descentralização por serviços, descentralização técnica, que a gente viu no slide anterior, são sinônimos aí da descentralização por outorga, tá? O candidato iria errar essa questão. Então, cuidado aí que o CESP é muito comum ele fazer esses joguinhos aí, né, para realmente avaliar o candidato nessas minúcias, tá? Muito cuidado com isso, então tenham sempre um conhecimento maduro aí do que a doutrina diz, né, enfim, acerca desses assuntos de administrativo, tudo bem? Vamos lá, pessoal, próximo então. Para exercer a disciplina e o controle administrativo sobre os atos e contratos relativos à prestação de serviço público específico, a União pode criar, mediante lei federal, uma agência reguladora, pessoa jurídica de direito público, cujos dirigentes exercem mandatos fixos, somente podendo perdê-los em caso de renúncia, condenação transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar, entre outras hipóteses fixadas na lei instituidora da entidade. Pessoal, aqui então a gente está diante de um fenômeno bastante importante do direito econômico, né, que são as agências reguladoras, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho disso. A agência reguladora, pessoal, vejam só, elas existem justamente para que o Estado fiscalize, né, realmente veja o desempenho dessas contratadas quando a gente está diante de situação de concessões de serviço público, tá? Para realmente avaliar e ver se essa transferência da execução do serviço público está sendo de acordo com o que é almejado pelo Estado, almejado pelo ordenamento jurídico, tá? Então, o Estado faz esse controle e tudo isso não deixa de ser uma intervenção estatal no direito econômico. Então, e a agência reguladora, talvez, dos assuntos que o pessoal estuda em direito econômico, a agência reguladora talvez seja o instituto, né? Enfim, um assunto de maior relevância, de maior impacto
na seara do direito econômico, tá? E aí a gente tem mais o seguinte, né? As agências reguladoras, para elas terem um sentido, para elas realmente desempenharem bem suas atividades, elas têm que ser fortes, atentas e independentes. A gente não pode ter o poder econômico, poderio econômico, os grandes agentes do mercado, né? Eles não podem estar presentes nas agências reguladoras, porque senão, aí, lógico, eles vão acabar fiscalizando a interesses próprios, né? Se eles realmente atuam no mercado, principalmente nessa área fiscalizada pela agência reguladora, né, acaba você contaminando a agência com esses interesses, né, e aí a gente vai deixar em segundo plano o interesse público, realmente a verificação de que o serviço está sendo bem prestado, enfim. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? A agência reguladora, elas são, a ideia é sensacional, né? É uma coisa que traz muito ganho para que o serviço público seja bem fiscalizado, bem executado, que o Estado realmente cobre, né, as prestadoras de serviço. Então a ideia é muito boa nesse sentido, tá? Para ter uma maior independência, para os dirigentes, né, desempenharem bem as suas funções, para a agência como um todo desempenhar bem as suas funções, existe essa particularidade. Diferentemente de outras autarquias, em que o chefe do Poder Executivo, normalmente, né, os cargos de chefia, de presidência, de superintendência, enfim, os cargos de cúpula da administração indireta, via de regra, eles são ad nutum, ou seja, o chefe do Executivo indica e retira do cargo quem ele bem entender, né? Isso é comum de acontecer, essa troca de dirigentes. Nas agências reguladoras isso não pode, pessoal, porque existe lei específica dizendo que os dirigentes, né, esse colegiado que dirige as agências reguladoras, esses dirigentes, né, que é mais de um, né, são dirigentes, eles devem ter mandato fixo, tá? E existe ainda uma lei específica só tratando disso, tá? Que é a lei 9986, dispõe sobre a gestão de recursos humanos nas agências reguladoras no âmbito federal, tá? E a gente tem um artigo lá, artigo 9º, diz o seguinte: conselheiros e diretores somente perdem o mandato, então vejam que os dirigentes cumprem o mandato, é um tempo certo, né? Eles exercem o cargo por um tempo certo. Eles só perdem em caso de se eles renunciarem esse mandato, tudo bem? Se houver condenação judicial transitada em julgado e também um processo administrativo disciplinar especificamente para isso e para poder afastá-los em definitivo do cargo deles, tudo bem? E aí veja uma consideração que esse parágrafo único traz para a gente, né? A lei de criação da agência pode prever outras condições para a perda do mandato. Então, vemos aí que a alternativa, ela acabou tratando sobre isso tudo que a gente falou, tá? Agências reguladoras exercem mandatos fixos, melhor dizendo, perde mandato só por processo administrativo disciplinar, decisão judicial transitada em julgado, ou se eles renunciarem a seus mandatos, tá? Então a questão está perfeita, tudo que a gente encontra neste item, a gente encontra na legislação bastante tranquila, tudo bem? Passando para a próxima, pessoal, atos administrativos agora, ó. Dada a imperatividade, atributo do ato administrativo, devem-se presumir verdadeiros os fatos declarados em certidão solicitada por servidor do MPU e emitida por técnico do órgão. Pessoal, mais uma vez, a gente está diante de uma questão que tem cara de certa, né, que está tudo bem. O problema está aqui, pessoal. Ele está confundindo os princípios da administração pública. Ele está dizendo para a gente que imperatividade, ele está confundindo imperatividade com presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, tá? A gente está diante do seguinte: temos uma certidão emitida por um servidor, tá? Do MPU neste caso, ele está dizendo que por causa da imperatividade, aqueles atos são presumidos legais, enfim, isso está equivocado. O que está acontecendo, né? Os atos são verdadeiros, né? Presumem-se verdadeiros. Para a gente não confundir, pessoal, a gente tem os atributos do ato administrativo, tá? Presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Então, atos administrativos gozam, via de regra, por definição, dessa presunção. Então, foi praticado determinado ato administrativo até que se prove o contrário, tá? Por isso que a gente fala em presunção. Aquele ato administrativo, ele é legal, ele é legítimo e ele é verídico, tá? Então, isso é uma presunção. Até que se prove o contrário, todo ato administrativo praticado goza desses atributos, tudo bem? No segundo momento, a gente tem aí a imperatividade que foi mencionada pela questão, tá? A imperatividade, pessoal, completamente diferente do que a gente tratou agora, acabamos de falar em relação à legitimidade dos atos administrativos que se presumem legítimos, legais, enfim. Imperatividade é uma característica do que o Estado tem, é um atributo que os atos estatais têm de realmente criar obrigações para os particulares de maneira unilateral. Então o Estado ele faz uso desse poder extroverso, né? Muitos chamam também de poder de príncipe,
do Estado, ele faz uso desse poder e de maneira unilateral ele cria obrigações para os particulares, tá? Então, particular, né, automaticamente, sem ter participado diretamente de algum ter sido parte de alguma relação jurídica, não. O simples fato, né, simples circunstância gera para esse particular algumas obrigações. Esse é o poder extroverso do Estado. Tudo bem? Então, isso é imperatividade. Vejam que não tem relação com a questão de a gente atestar, né, de se presumir que aquela certidão emitida pelo técnico do MPU seja verdadeira ou não. Tudo bem? Essas são circunstâncias bastante distintas. Tá? Então, o erro dessa questão é essa parte da questão aqui, né? Ela está tranquila, isso aqui existe, né? Esse atributo do ato administrativo é a presunção de legalidade, de legitimidade, de veracidade. Então, isso está tranquilo. O probleminha foi aqui ele ter falado que isso seria imperatividade. Não é, são coisas distintas. E aí, por conta disso, alternativo, o item está errado. Beleza? Passa para a próxima, questão 69. O ato de nomeação de 50 candidatos habilitados em concurso público classifica-se quanto a seus destinatários como ato administrativo individual ou concreto. Pessoal, vamos lá. Atos administrativos, né? A gente pode classificar os atos administrativos de diversas formas, de diversas maneiras, tá? Que neste caso ele está cobrando para a gente o que é um ato individual. Seria interessante, né, que o candidato conhecesse a diferença de um ato individual de um ato geral ou abstrato, tá? Ato individual tem destinatário certo, pessoal. Então você atinge certas pessoas determinadas com aquele ato. Né? Exemplo disso são as portarias, né? Quando, por exemplo, o dirigente de algum órgão designa fulano de tal para ser chefe de uma comissão de sindicância para apurar determinado fato. Então, aquela portaria de instauração de uma sindicância, por exemplo, designa servidores certos, né, para comporem aquela comissão, para instaurar, né, para constituir uma comissão, instaurar essa comissão para investigar certo ato, apurar determinados fatos, enfim. Então veja que é um ato dirigido, aqueles servidores vão fazer parte dessa comissão. O exemplo da questão é bem isso, pessoal. São atos individuais, atos dirigidos a certas pessoas, ou seja, vamos nomear candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. Então, nomeou aquelas pessoas, nomeou o primeiro colocado, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim. Ainda que seja um ato só, né, nomeando todo mundo, 50 candidatos, esses atos são individuais. É um ato que a doutrina chama como ato plurimo, ou seja, um ato múltiplo, entre aspas, um ato só, você acaba tendo como destinatário vários sujeitos. Mas vejam que é um ato único. É um ato concreto dirigido. Não é apenas um indivíduo, são 50 candidatos, mas trata-se de um ato único, porém plurimo, porque ele tem vários sujeitos, né, vários sujeitos vão se beneficiar daquele ato. Tudo bem? Isso é um ato individual e isso é um ato concreto. Ainda que existam várias pessoas beneficiadas, a gente pode considerar esse ato como sendo individual. Tudo bem? Situação diferente, é aí que está à direita do vídeo de vocês, são os atos gerais ou atos abstratos. Aí não, aí principalmente os decretos, né, os regulamentos, esses sim, eles não se dirigem a pessoas em específico, né, que a gente fala que são atos abstratos, ou seja, em havendo a ocorrência no mundo concreto, no mundo, né, enfim, daqueles fatos mencionados pelo decreto, aí sim a gente vai aplicar aquele decreto. Essa que é a noção de abstração, atos abstratos. A lei está lá, ele existe. Quando no mundo concreto, né, a lei está aqui, né, suspensa em abstrato. Quando no mundo concreto aconteceu o fato que a norma fala, que a lei, né, ou o decreto, né, o regulamento que é abstrato, que ele prevê, né, ele tenha uma previsão acerca desse fato, aí ele vai ter efeito, entendeu? Essa é a noção que a gente tem que ter, essa distinção que tem entre atos concretos, que são dirigidos, os atos existem para isso, e em oposição a atos abstratos. Os atos foram criados não visando aquela situação daqueles sujeitos em específico. Eles existem, aí acontecendo no mundo concreto, algum fato que faça remissão a essa norma, a esse regulamento, aí a gente aplica o ato e aí ele vira concreto, né? Porque ele é abstrato até que aconteça as circunstâncias que são previstas nele, tá? Então aí, regulamentos são esses atos gerais ou abstratos. Nesse caso, a gente viu a nomeação de, né, quantos candidatos são? São 50 candidatos, aí esses são os destinatários da norma, não se trata de um ato abstrato, ele é concreto, a vocação desse ato é para direcionar, né, a nomeação especificamente para esse pessoal que está sendo que foram aprovados no concurso público e está sendo nomeado aí para ocuparem seus cargos. Beleza? A questão 70, pessoal. Vamos lá. A redistribuição de ofício de servidor público promovida como punição
por algum ato por ele praticado caracteriza vício quanto ao motivo, um dos requisitos do ato administrativo. Pessoal, seguinte, deixa eu voltar aqui. A primeira coisa que essa questão fala pra gente é assim, ela está falando aqui de redistribuição de serviço de servidor público, tá? Isso por si só já é um equívoco, pessoal, que a gente vai ver que de redistribuição é uma coisa, remoção é outra, tá? Esse é um primeiro problema que essa questão tem. Vamos passar, vamos conversando, e daqui a pouco a gente aponta um outro probleminha que a gente vê aqui. Primeiramente, a gente tem que distinguir as coisas, pessoal. Veja que a questão fala que redistribuiu o servidor, tá? Quando, na verdade, tecnicamente, à luz do que prevê a Lei 8.112, vejam lá no artigo 36, remoção é o deslocamento do servidor, tá? Veja que a questão falou que redistribuiu o servidor. Na verdade, quando você mexe com o servidor, você está tratando de remoção, tudo bem? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, remoção, você desloca servidor. Por outro lado, redistribuição, você desloca o cargo público. Isso quer dizer o seguinte, você tem determinado cargo, aí esse cargo muda de estrutura orgânica, ele passa para um outro órgão, então você desloca o cargo. Claro que, obviamente, esse cargo estando ocupado, o servidor vai junto, tá? Mas vejam, você redistribui o cargo e não a pessoa. Tudo bem? Quando você muda apenas a pessoa, aí sim você está diante de uma remoção. Aqui, quando você desloca o cargo, seria uma redistribuição. Tudo bem? Então veja que já no enunciado da questão a gente tem esse pequeno probleminha aí, tá? Logo de cara na nossa questão, beleza? Passando então, pessoal, deixa eu fechar aqui. Pessoal, aí sim, vem a questão, ele fala pra gente do motivo, né? O motivo que a gente está diante de uma circunstância para penalizar esse servidor, né? Houve uma remoção, né? No caso, uma redistribuição que ele falou de um servidor fruto de um processo disciplinar. Pessoal, veja que assim, primeira coisa a gente tem que distinguir o que é finalidade e o que é motivo, né, do ato administrativo, né? Ele é um dos requisitos do ato administrativo, né? E veja, ambos, né, são requisitos do ato administrativo, mas são distintos, na seguinte medida, né? Finalidade, pessoal, para que você está fazendo aquele ato? Então, isso é que você tem que, quando você pensa em finalidade, você pensa assim, para que eu vou cometer, para que eu vou fazer esse ato? É a primeira coisa, tá? Veja que aqui, nesse exemplo que ele deu pra gente, ele está movimentando esse servidor, tirando de um lugar, passando para o outro, como consequência de uma punição. Tá? Então veja que isso, primeira coisa que você tem que ver, mas eu posso movimentar um servidor em virtude de uma punição, e aí a gente vê a finalidade dessa remoção, né, ou redistribuição, como ele preferiu chamar. Essa finalidade é legítima, ela encontra amparo na lei? Se você, o problema é esse, você tem que ver se essa remoção, ou redistribuição, como ele preferiu chamar, ela encontra amparo na lei, ou seja, eu posso tirar um servidor de um local, colocar em outro, fruto de um processo disciplinar, fruto de uma punição, e dificilmente, pessoal, pelo menos não no 8.112, você não vai encontrar esse fato como sendo punição para o servidor, tá? Então, veja que essa finalidade, o para que você movimentou esse servidor, seja remoção, seja redistribuição, como ele preferiu chamar, não encontra amparo na lei, porque na lei 8.112 e nenhuma outra lei você vai encontrar essa previsão, o servidor que foi punido merece ser movimentado de cargo por conta disso. Então não existe previsão na lei. E a gente sabe que a finalidade tem que estar prevista em lei, pessoal. Tem que ter uma vinculação à lei. Tudo bem? Então, por conta disso, o problema aqui não é no requisito do ato administrativo, no motivo, e sim na finalidade dessa remoção ou redistribuição, né? Isso não pode, você não pode movimentar o servidor fruto de uma punição disciplinar. Beleza? Só para completar, pessoal, o motivo, né? São pressupostos de fato e de direito, né? Que dão aso, que dão sustentação àquele ato administrativo, tá? Embasam a prática do ato administrativo, tá? E aí, só tomar cuidado, é uma consideração para não confundir motivo com motivação, que a motivação é quando você exterioriza os motivos, você deixa claro, né, por que você está fazendo aquilo, tudo bem? O porquê que você está fazendo isso, veja que o verbo, né, a perguntinha que você faz é porquê, tá? E no caso aqui, a gente entende que o para quê, né, dessa movimentação do servidor é que foi bastante prejudicado, né, em se argumentar que, por conta de uma punição, você movimenta esse servidor. Então, para que você vai movimentar o servidor, né, apenas por conta de uma punição disciplinar, né, por conta de um processo disciplinar, tá? Então, essa redistribuição de ofício de servidor público promovida como punição por algum ato por ele praticado caracteriza vício no nosso entendimento quanto ao elemento, quanto à finalidade, tá? Isso que a gente entende neste caso aqui. Mas, como eu havia dito para vocês antes, tá? Essa alegação aqui, né, essa redistribuição de servidor público também
é uma contradição em relação àquilo que a Lei 8.112 prevê. Então, isso daí também é suficiente na nossa visão para anular, né? Anular não, né? Para tornar a alternativa errada. Beleza? Então, essa questãozinha aí fica resolvida para vocês. Tá? Vamos resolver mais uma? Vamos lá. Admite-se a realização pela administração pública de processo seletivo simplificado para contratar profissionais por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público. Pessoal, do meu ponto de vista, essa questão é mais tranquila da prova, tá? Onde está isso, pessoal? Claro, a gente sabe, né? Que o concurso público é um princípio constitucional, tá? Mas se vocês derem uma olhadinha lá no artigo 37, no inciso 9, tá lá, né? Que a lei estabelecerá caso de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, tá? E a gente tem uma lei específica para esse trato desse assunto, é a Lei 8745, e essa lei lá no seu artigo 3º, ela fala: recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos dessa lei será feito mediante processo seletivo simplificado. Então, bastante tranquilo, pessoal. Então, essas contratações, digamos, emergenciais, aí elas podem ser feitas, sim, por meio de processo seletivo simplificado. Isso aqui é muito comum, pessoal, para duas áreas, sobretudo, saúde e educação. Na saúde, vira e mexe, né, a carência de médicos, de uma maneira geral, é grande, é bastante sentida aí no SUS, de uma maneira geral, né, hospitais públicos estaduais, municipais, enfim, há uma carência de médicos, então vira e mexe essas contratações emergenciais por processo seletivo simplificado para médicos são bastante corriqueiras, bastante comuns. Quem tem o hábito de ler diário oficial de estado ou de algum município deve ter notado bastante isso já. E professores também, vira e mexe, fazem processos seletivos para professores de determinada disciplina, que está faltando mais. Então também é bastante comum professores aí serem contratados de maneira emergencial com base aí nesses processos seletivos simplificados. Tudo bem? Estão previstos na Constituição, temos uma lei que funciona para a esfera federal, essa lei 8745 é uma lei federal apenas, tá? Então isso aí, essas normas que a gente tratou valem para a União. Estados e municípios devem ter leis para isso, né? Se for o caso, né? Mas tranquilamente para a União é isso que funciona, então para a prova de vocês isso que é relevante, tá? Ministério Público da União, norma federal, então tranquilo, tá? A afirmativa, a alternativa, melhor dizendo, o item está correto. Vamos lá para 72. Os ministros de Estado são considerados agentes políticos, dado que integram os mais altos escalões do poder público. Pessoal, aqui é uma questão que envolve, né, aquele conteúdo de direito administrativo de agentes públicos, tá? E primeira consideração que a gente faz é a seguinte: a gente tem agentes públicos, é um gênero, né, que tem várias espécies. A gente tem agentes políticos. Agentes políticos são aquelas pessoas, aqueles ocupantes de cargos que expressam a vontade superior do Estado, tá? Então a gente tem presidente da República, governadores, prefeitos, os respectivos ministros, o secretariado, no caso de estados e de municípios, tá? Então, essas pessoas, há quem diga também que magistrados e membros do Ministério Público também são agentes políticos, porque eles também são cúpula das funções estatais e também, né, as atividades que eles desempenham são atividades que emanam, né, dão a vontade suprema do Estado, né? Eles deixam transparecer essa soberania do Estado, típica do Estado, tá? Então, os agentes políticos são essas pessoas que ocupam esses cargos com esses poderes de cúpula, poderes de decisão que tem a ver com a atividade política do Estado, que o Estado tem uma atividade política, não é apenas uma atividade administrativa, tá? Então, essa atividade política é importante também e essas pessoas são os famosos agentes políticos, tá? Além dos agentes políticos, a gente tem também nos agentes públicos particulares em colaboração com o poder público, tá? E, por fim, a gente tem os servidores públicos, tudo bem? Esses são as três espécies aí do gênero agentes públicos, tá? Então, isso é importante que vocês conheçam para essa questão aqui. Então, os agentes políticos, no caso aí está falando, né? Ministros de Estado são considerados agentes políticos, dado que integram os mais altos escalões do poder público. Isso é perfeito, pessoal, essa afirmativa está correta. Penso eu que poderia ser um pouquinho melhor, na medida que ela dissesse para a gente, né, que eles são considerados agentes públicos porque eles expressam a soberania do Estado, eles exercem a atividade política do Estado, né, eles ocupam órgãos de cúpula, né, são a cúpula de cada órgão, né, então expressam essa vontade direta do Estado. Acho que seria melhor. Mas tudo bem, a justificativa de falar que eles ocupam os altos escalões acaba coincidindo aí com as posições hierárquicas, né, digamos assim, que os agentes políticos ocupam nos cargos brasileiros, né, na nossa organização administrativa e política, tá? Então, a questão está correta, pessoal. Os ministros de Estado são mesmo agentes políticos, tudo bem?
Vamos lá. É permitida a acumulação remunerada, essa questão é bastante interessante, remunerada de cargo de professor de universidade pública estadual com o de procurador da República, ainda que não haja compatibilidade de horários. Pessoal, questão bastante interessante, tá? Essa questão é um assunto corriqueiro, até bastante comum no dia a dia, essa questão do acúmulo de cargos, né? Quem é servidor público já deve ter ouvido falar nisso, né? Quem já é servidor deve ter ouvido falar nisso. A gente faz uma remissão direta ali, o artigo 37, inciso 16º do artigo 37, com a regra geral, pessoal, você não pode acumular cargos públicos, tá? Essa é a regra geral que a gente tem para a administração, para os cargos públicos de uma maneira geral. Mas tem as exceções, toda boa regra tem sua exceção, não é mesmo? Quais as exceções, pessoal? Tem que haver, primeira coisa, tem que haver compatibilidade de horário. Então, para você poder acumular cargo público, a primeira coisa que tem que ver, que é um requisito que a Constituição traz para a gente, é haver a compatibilidade de horário. Isso é essencial, tá? No segundo momento, a gente tem que observar também o que está escrito aqui no inciso 2º, né? Você pode acumular 2 cargos de professor, por exemplo, uma professora, por exemplo, ela pode ser servidora pública do Estado e servidora pública do município, ela dá aula no Estado de manhã e no município de tarde, bastante comum, permitido pela Constituição, tá? No item B, um cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Então, é perfeitamente possível. Cargo técnico, procurador da República, membro do Ministério Público, ele pode ser membro do Ministério Público e, havendo compatibilidade de horário, ele pode ser professor universitário, seja universidade federal, estadual, universidade municipal, alguns municípios possuem. Enfim, é sim possível, tá? Magistrados também podem fazer isso, tá? E qualquer outro servidor pode ser professor também numa entidade pública, ainda que seja servidor público. Essa acumulação de cargo é possível, tudo bem? Tá aí na linha B do artigo 37, 16º, tudo bem? E na C também, bastante comum também, profissionais de saúde, não apenas médicos, tá? Profissionais de saúde, dentistas, fisioterapeutas, da mesmo jeito. Ele pode ser empregado de um município no turno da manhã e servidor de outro município no turno da tarde. Perfeitamente possível, para profissionais de saúde, beleza? Então, pessoal, com relação a isso aí, a questão está errada, porque está falando, né? É permitida a acumulação remunerada de cargos, né? Professor de universidade com procurador de República. Vejam o finalzinho, né? Ainda que não haja compatibilidade de horários. Pessoal, compatibilidade de horários deve haver sempre, tudo bem? Não é possível a pessoa estar presente, né, em 2 locais ao mesmo tempo, tá? Então, por conta disso, há que se haver compatibilidade de horário, tudo bem? Então, essa partezinha final aí tornou o item errado, beleza? Tranquilo? Questão tranquila também, né? Vamos lá, verifique-se a existência de hierarquia administrativa entre as entidades da administração indireta e os entes federativos que elas instituíram ou autorizaram sua criação. Essa questão é bastante clássica, pessoal. Eu até entendo que seja um assunto já bastante batido e numa altura dessa, né, o camarada que já estuda para concurso não pode mais errar esse tipo de questão. Uma questão bastante tranquila da gente entender. Por quê? Ele está falando, né, que existe hierarquia entre a administração indireta e a administração direta. Em suma, é isso que ele está dizendo para a gente. E a gente sabe, pessoal, que isso não existe, tá? Dê uma lida nesse slide aqui que eu trouxe para vocês. E não existe hierarquia entre entidades políticas e pessoas que integram, né, a administração indireta, tá? Vejam só, o que existe é uma tutela, né, é uma supervisão ministerial, podem chamar com esse nome também, um controle finalístico, tá? Porque a União, o Estado, o município criou ali outras entidades, sejam autarquias, fundações públicas, tá? Então existe, claro, criou, transferiu ali titularidade de serviço público ou execução de algum serviço público, a depender se outorga ou delegação, tá? O fato é outra personalidade jurídica, existe esse controle, mas é um controle finalístico, mas não existe hierarquia, tá? Então cuidado, não caiam nessa pegadinha de achar que a autarquia é subordinada à União. Pensar, tratando em exemplos, né, pensar que o INSS tem alguma subordinação à União. Não tem, pessoal, cuidado. O que a União faz é um controle finalístico, verificar se essa autarquia, né, se o INSS está atingindo a finalidade para a qual ela foi criada. O INSS foi criado para cuidar de previdência, por exemplo. Então existe um controle por parte do Ministério da Previdência Social para ver se o INSS desempenha bem suas atividades. Esse controle existe. Agora, hierarquia, você falar que o Ministério é superior hierarquicamente ao INSS, isso não existe. Muito cuidado com isso, tá? E a gente está vendo que o que a questão está afirmando para a gente é nesse sentido. Ele está dizendo que existe hierarquia entre a administração indireta e a administração direta. E a gente sabe que
que isso não existe, beleza? Então cuidado com isso, pessoal. Uma rápida revisão. Hierarquia, relação de coordenação e subordinação, isso, então ela existe. Hierarquia só faz sentido dentro de um mesmo corpo orgânico, para que as funções daquela entidade sejam organizadas. Você distribui os serviços internamente, tá? Você cria esses centros de competência, tá? Essas repartições, e divide todo o serviço que você tem, né? Você divide a máquina administrativa em órgãos para facilitar a consecução do objetivo como um todo, né, os serviços públicos de maneira geral. Então, essa é a finalidade de você realmente desconcentrar, de você criar órgãos. Isso só faz sentido dentro de uma mesma estrutura orgânica, tá? Então, não pode existir hierarquia entre pessoas diferentes. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes, tá? Cuidado com isso para não confundir isso daí. Tudo bem? Então, pessoal, a alternativa está errada, tá? Como já falamos, porque não existe essa hierarquia entre a administração direta, né, que são os entes federados, né, e a administração indireta. Tudo bem? Questão tranquila, pessoal. Vamos lá. Considere que determinado técnico do MPU tenha cometido infração disciplinar e que seu chefe imediato tenha dela tomado conhecimento no dia seguinte à infração, né? Nesse caso, deve o chefe do servidor promover a apuração imediata da irregularidade mediante sindicância ou PAD, processo administrativo disciplinar. Pessoal, tranquilo, tá? Onde é que isso está previsto? Vamos lá no artigo 143 da 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Vejam lá, vamos ler juntos aqui esse artigo 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público, então vejam, nem é necessariamente superior hierárquico, está falando a autoridade. É obrigada a promover a sua apuração imediata, tá? Então, claro, se ela não tiver competência para promover essa apuração, comunica à autoridade que tem competência, claro, você não vai praticar atos que não são de sua competência, não é? É obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou PAD, né? Assegurada ao acusado ampla defesa. Então, pessoal, bastante tranquilo. Então, um servidor, né, que ocupa cargo de chefia, tomou ciência que um subordinado seu, né, aquela pessoa que trabalha na repartição pública ali, no setor ao qual você chefia, cometeu uma infração tipificada, né, no Estatuto do Servidor, é sua obrigação realizar uma sindicância ou, se for o caso, instaurar um processo administrativo disciplinar para apurar aquilo lá. E, claro, assegurar ampla defesa, um preceito constitucional que tem que ser sempre respeitado. Beleza? Então, bastante tranquilo. Tudo isso que a gente está falando, pessoal, é uma manifestação, né, do poder disciplinar, que é justamente esse poder, essa questão de um superior poder instaurar um PAD, poder instaurar uma sindicância, é uma consequência do poder hierárquico, né, da hierarquia que existe entre chefe e subordinado. Existindo essa hierarquia, surge o poder disciplinar, que é essa capacidade que o chefe tem de abrir procedimentos, sindicâncias, enfim, para poder apurar e, ao final disso, gerar uma punição ou não para aquele servidor, a depender do ritmo aí, a depender dos fatos que forem apurados nessa sindicância, nesse PAD, tá? Então, isso é uma manifestação do poder disciplinar, tá? Consideração que a gente faz aí no slide para vocês, tomar cuidado, que, por exemplo, multa de trânsito, né? Mas é uma sanção que o Estado aplica em um particular, né? Isso acontece no poder disciplinar. A gente tem um chefe, né, que é um representante do Estado para essa função, aplicando uma sanção em um servidor público, né? Não deixa de ser um particular, embora seja agente público, mas o Estado aplicando punição em um servidor público. Mas existe uma relação, né? O servidor público, ele prestou um concurso, ou enfim, ele ocupa um cargo público, ele tem uma ligação com o Estado. A ligação dele com o Estado é o Estatuto do Servidor Público, né? Então ele está sujeito a essas sanções previstas no Estatuto. Tranquilo. Agora, multa de trânsito, por exemplo, quando você toma uma multa de trânsito, não é poder disciplinar, porque não existe um link, né, digamos, entre você e o Estado, né? Não existe um estatuto entre você e o Estado. O que existe é um código de trânsito que qualquer pessoa que incorrer em alguma daquelas circunstâncias que a lei trata como infração, aí sim, a essas pessoas vão ser aplicadas ali as sanções, né? Primeiramente uma autuação, né? Uma ampla defesa também, né? Posteriormente, uma vez autuada, a pessoa pode se defender, indicar autocondutor, enfim, e no fim da conta vai ser sancionada ou não, conforme a decisão que a autoridade tomar. Né? Mas veja que aí neste caso, como não existe um estatuto, algo que ligue o particular ao Estado, a gente está diante do poder de polícia, tá? Não é poder Poder disciplinar, ele existe quando existe uma ligação entre particular
está à beira de ser sancionado, e o Estado. Então, o Estatuto do Servidor, aqueles contratados, né? A gente fez uma licitação para contratar determinado serviço público, né? Enfim, um serviço de interesse da administração. Essa empresa, em não cumprindo suas obrigações contratuais, ela pode também ser sancionada, e essa sanção é fruto também do poder disciplinar, porque existe, né, um link entre a empresa e o Estado, que é o contrato administrativo. Tá? Agora, entre um motorista, né, e o Estado não existe essa ligação direta, então uma multa de trânsito é fruto do poder de polícia. Beleza? Então, por conta disso, a gente viu que a alternativa aí, a questãozinha do MPU, nesse caso, está correta. Beleza? Vamos passar para a próxima. É denominado regulamento executivo o decreto editado pelo chefe do Poder Executivo Federal para regulamentar leis. Pessoal, questão bastante tranquila também. Está correta, tá? Regulamento de execução das leis. Então, essa é a regra geral. A administração pública tem esse poder normativo ou poder regulamentar, tá? Melhor dizendo, acho que aqui talvez a melhor expressão seria poder regulamentar, que é aquela que a autoridade, né, o poder executivo, o ocupante do cargo de dirigente do poder executivo, né, governador, presidente, prefeito, ele tem a competência de expedir decretos, né, para regulamentar a execução das leis, tá? E esse decreto que você apenas você não inova o ordenamento jurídico, você apenas dá as condições para o implemento da lei na União, no Estado, no município, tá? Você regulamenta aquela lei. Então, esse daí, quando existe uma lei, a gente vai regulamentar essa lei, esse é o decreto executivo, tudo bem? Que é a regra geral no nosso ordenamento jurídico, tudo bem? Isso está lá previsto no artigo 84, inciso 4º da Constituição. Está aqui para vocês, ó. Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Tudo bem? Então isso é o que a gente tem previsto na Constituição e é a regra geral no nosso ordenamento jurídico. Em oposição a isso, nós temos os decretos autônomos, tá? Que eles não encontram amparo em nenhuma lei, né? Não existe lei a ser regulamentado. O que eles fazem é inovar por conta própria o ordenamento jurídico. Em princípio, isso é vedado pela nossa Constituição. A Constituição apenas, nesse momento, nesse slide que a gente está vendo, ela autoriza a existência do decreto executivo, regulamento executivo. Vamos apenas, existindo uma lei, vamos regulamentar a execução dessa lei. Vamos esmiuçar, né, vamos minudenciar a lei para ver como ela vai ser aplicada no âmbito em que ela se aplica, né, onde ela deve ser aplicada. Mas, pessoal, como toda boa regra tem sua exceção, no artigo 84, inciso 6º, a gente tem duas exceções, as duas únicas hipóteses em que a Constituição e que o nosso ordenamento jurídico admite o decreto autônomo, ou seja, aquele decreto que não está ali para regulamentar uma lei que já foi aprovada. Ele é um decreto, o próprio nome diz, ele é autônomo, ele existe por conta própria, mas no Brasil ele pode tratar apenas desses assuntos que estão aqui, ó. Ele pode, né, tratar sobre organização e funcionamento da administração federal, quando isso não aplicar aumento de despesa e nem criar ou extinguir órgãos públicos. Tá? Então, apenas a mera organização da administração pública, sem criação e extinção de órgãos, sem aumentar a despesa, pode ser feito por decreto autônomo, não precisa ter uma reserva legal para isso, tá? Ou então, para extinguir função ou cargo público, quando vagos, tá? Então, temos lá um cargo que está sem ocupante. Então, você pode extinguir esse cargo público, mas se ele estiver vago, e isso via decreto. Tudo bem? Você não precisa da lei para extinguir cargos públicos vagos, tá? Então, isso daí são as duas únicas, né, circunstâncias que a gente tem em decreto autônomo. Esse decreto que não tem esse lastro da lei, ele não precisa da reserva legal. Beleza? São essas duas únicas exceções. Por conta disso, a alternativa está certa. Denominado regulamento executivo, decreto editado pelo chefe do Poder Executivo Federal para regulamentar leis. Poder Executivo Estadual, Poder Executivo Municipal também pode regulamentar suas próprias leis por decreto, por regulamento. Beleza? Licitação agora, pessoal. Concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 40 dias. Pessoal, quase tudo certo, tá? Quase tudo certo. Qual é o probleminha nessa questão? Esses 40 dias aí no final da questão. Por quê? Vamos dar uma olhadinha. Artigo 22, parágrafo 4º. Lá no artigo 22 você vai ter a definição de Lei 8666, tá, pessoal? Desculpem, aqui a gente está falando da Lei 8666. No artigo 22, parágrafo 4º, você vai ter a descrição, né, a definição legal
para a modalidade do concurso público. Do concurso público não, desculpem, do concurso enquanto modalidade licitatória. Concurso público, outra coisa, tá? Então, o concurso, modalidade de licitação, concurso, está regulamentado aqui. Vejam que o que está previsto neste dispositivo legal é idêntico ao que está no enunciado da questão, com exceção do prazo, pessoal, 45 dias. Então, para você realizar o concurso, né, a sessão pública do concurso dessa modalidade licitatória, o edital tem que ter sido publicado com uma antecedência mínima de 45 dias e não 40 dias, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Para facilitar, né, o entendimento de vocês, fizemos aqui um rápido apanhado aí das modalidades da Lei 8666 e os respectivos intervalos mínimos, né? Então, ou seja, o mínimo que a gente tem de intervalo de tempo entre a publicação do edital e a data da realização da licitação da sessão pública propriamente dita, tá? Então, existe a Lei 8666 prevê esses intervalos mínimos, tá? Para concorrência, a regra geral são 30 dias, podendo ser 45 dias se a concorrência for melhor técnica, ou técnica e preço, ou regime de empreitada integral. Então, concorrência 30 ou 45 dias. Tomada de preço, regra geral regra geral 15 dias, podendo ser 30 dias, tá? Convite, 5 dias úteis. Leilão, 15 dias úteis. Concurso, 45 dias. E pregão, 8 dias úteis. Então, esses prazos aqui você tem que saber, tá? Vai cair a Lei 8666 no seu concurso, saiba esses intervalos mínimos que direto, não só a CESP, outras bancas adoram confundir o candidato aí com relação a esses intervalos mínimos aí. Vejam só, convite e pregão são 8 dias úteis, tá? Os outros dias são corridos. Então, muito cuidado com essas particularidades aí, com essas picuinhas aí que o examinador gosta de te confundir com essas coisinhas, tá? Então, por conta disso, a questão está errada. Tá quase tudo certo, o problema é esses 40 dias no final, que não são 40 dias, mas sim 45. Tudo bem? Próxima questão, pessoal, ainda sobre licitação, tá? É dispensável a licitação para aquisição com recursos concedidos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica. Pessoal, duas coisas que vocês precisam saber, artigo 24 da 8666 e artigo 25. O artigo 24 trata das dispensas de licitações, tá? E o 25 das inexigibilidades. É importante que o candidato conheça todas as hipóteses, tá? É o seguinte, você precisa ler bem o 24, que se não me engano são 33 incisos atualmente, tá? Conheça, dê uma passada de olho nesses incisos, você não precisa memorizá-los a fundo. O que você tem que memorizar é o artigo 25, porque ali são apenas 3 incisos, tá? É importante que você memorize o 25, porque vira e mexe a banca gosta de confundir dispensa com inexigibilidade. Se você souber de cabeça a inexigibilidade e diante de uma determinada situação em que se aplica dispensa, né? Por exclusão, você vai chegar à conclusão que aquilo é dispensa. Então, memorize as inexigibilidades e conheça, dê uma lida boa, uma boa lida. Não há necessidade de memorizar, mas aquela coisa, se te falar alguma coisa que é dispensa de licitação, você precisa lembrar, tá? Então, memorize as inexigibilidades e tenha conhecimento ali do artigo 24, já tenha lido várias vezes o 24 para você raciocinar e não confundir inexigibilidade com dispensa, tá? Nesse caso, pessoal, o conhecimento literal da lei tá anteriormente, vejam aí à esquerda do vídeo de vocês, a redação é bem essa que está no item aí do CESP, tá? Hoje a gente tem à direita a redação atual, que a Lei 8666 sofreu uma alteração de 2013 para cá, quando foi a prova, né? Sofreu essa alteração, mas a redação permanece bastante semelhante. Mas vejam que em 2013, quando a redação da lei era a anterior, vejam que o conhecimento da lei, né, tranquilo, matava a questão, é meramente uma transcrição da lei, tranquilo, sem muito estresse, tá? Então, questão, para quem conhece a Lei 8666, os artigos 24 e 25 tem que estar na cabeça do concurseiro, não tem jeito, esses artigos são os mais cobrados de longe em matéria de licitação, então conheça bem aí o 24 e o 25 da 8666, tá? Então, a questão está correta. Pessoal, direito de petição constitui instrumento de controle administrativo da administração pública. Pessoal, a gente sabe, né, lá no artigo 5º, né, dentre os rolos, né, dos direitos e garantias individuais que a Constituição garante a todos nós, a gente tem lá no inciso 34 a questão do direito de petição, a previsão constitucional para o direito de petição. O que fala, né? São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder, tá? Então, o direito de petição é um recurso à disposição de qualquer cidadão, não precisa de advogado para isso, tá? Você simplesmente pode se dirigir a qualquer órgão público para tentar combater
ilegalidades, abusos de poder, seja excesso de poder, desvio de finalidade, tá? Qualquer cidadão pode fazer isso, ou então você pode peticionar, né, para defender direitos. Você realmente tem um interesse, tem algum tipo de relação jurídica com esse órgão, né, com esse organismo, enfim, você pode peticionar para defender os seus direitos. Tá? Então veja que o fato de você poder combater por iniciativa própria, tentar na esfera administrativa combater essas ilegalidades, defender os seus direitos, é uma maneira de você controlar a atuação do Estado. Você, de uma maneira ou de outra, você tem poder de influenciar as decisões estatais nesse sentido. Tá? Então, não, é inequívoco o fato de que o direito de petição é uma maneira que o cidadão possui, né, dentro desse conceito de Estado democrático de direito que a gente vive. Então, o direito de petição é uma maneira que o cidadão possui para controlar a atuação da administração pública, inequivocamente. Tá? Então, entendam isso. O direito de petição é uma ferramenta à disposição de qualquer cidadão para controlar a administração pública sem sombra de dúvida. Tá? Então, a alternativa está correta, certo? Para essa questão. Beleza? Em 80, pessoal, a nossa última questão sobre responsabilidade civil do Estado. Tá? A gente tem um veículo oficial conduzido por um servidor público, motorista de uma determinada autoridade pública, tá? Ele colidiu contra o veículo de um particular. Nesse caso, tendo o servidor atuado de forma culposa e provados a conduta comissiva, o nexo de causalidade e o resultado, deverá o Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo, responder civil e objetivamente pelo dano causado ao particular. Pessoal, bem isso, tá? A gente tem lá no artigo 37, parágrafo 6º, tá? Pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que prestam serviço público, tá? Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Vejam aqui, pessoal, que a gente nem está preocupado se o agente público ele teve uma conduta culposa ou dolosa, né? Isso aí é no segundo momento. Se a administração pública quiser cobrar desse servidor, né? Aí sim ela vai poder ver. Ela tem que realmente comprovar, né? Ela tem que investigar se houve dolo ou culpa desse servidor para ver se é o caso de entrar com uma ação de regresso para a administração pública, para o Estado cobrar do servidor, se ele realmente agiu com culpa, né? Se ele contribuiu, né, pela ação dele ou omissão para aquele evento danoso, se ele teve culpa nisso, o Estado pode cobrá-lo depois. Agora, o particular, ele não precisa se preocupar com o fato do servidor público ter tido culpa ou não. O particular, uma vez prejudicado, uma vez existindo uma conduta, um dano e um nexo de causalidade, né, entre esses fatos, ele pode ir sim a juízo e ajuizar uma ação para chamar o Estado à responsabilidade e indenizá-lo pelo dano que ele sofreu. Então isso é perfeitamente possível. Veja que para o particular é irrelevante se houve dolo ou culpa na conduta do servidor público. Tá? O particular, ele vai, pelo princípio da impessoalidade, ele vai entrar com uma ação contra o Estado e não contra o servidor. Num segundo momento, né, o Estado, entendendo, né, que o servidor público agiu com dolo, ele realmente contribuiu para a ocorrência daquele dano, que ele merece ressarcir os cofres públicos, aí sim, no segundo momento, vai entrar com uma ação de regresso, tá? Que aí o servidor público vai tirar do bolso dele para ressarcir o Estado. Agora, em relação ao cidadão, ao particular que foi prejudicado diretamente por essa conduta ou omissão do agente público, aí sim, esse sim, vai processar diretamente o Estado, tá? Num segundo momento só que o Estado vai fazer essa apuração em relação ao servidor. Beleza? Então aqui um slide só para resumir essa questão, né? O que a doutrina nos ensina acerca da responsabilização extracontratual do Estado ou responsabilidade civil, tá? A gente tem que ter uma conduta, um dano e uma ligação entre essas coisas, né? Havendo isso, a gente pode falar aí em responsabilidade civil do Estado, tranquilamente, tá? Então, pessoal, essa alternativa está correta, porque o motorista, tendo culpa ou não, o fato é, ele estava ali exercendo uma atividade representando o Estado, né, houve uma colisão de trânsito, então o particular tem todo o direito aí de ser ressarcido pelo Estado em função dos danos que ele teve no seu veículo, se houve machucados, enfim, também tem direito aí a obter do Estado uma indenização em face desses danos ocasionados. Tudo bem? Pessoal, questão bastante tranquila, tá? Então vejam que a prova não foi muito difícil, pessoal, mas vejam que não é para qualquer um também. É necessário que o camarada, né, o candidato que estiver prestando a prova ali tenha conhecimento de direito administrativo, tenha estudado bastante, tá? E ela cobra realmente do candidato um conhecimento de doutrina, né, daquilo que
usual a gente estudar no direito administrativo, tá? Não fiquem apenas lendo o texto de lei, tá? Isso é importante, a gente viu que o concurso cobra, né, literalidade de lei muitas vezes, mas é muito mais importante que o candidato conheça doutrina, né? Realmente estude o direito administrativo como um todo. E sempre estude direito administrativo à luz da Constituição. Veja que muitas das questões que nós apresentamos aqui foram resolvidas fazendo consulta diretamente ao que está escrito lá na Constituição. Então é muito importante que vocês coordenem os estudos de administrativo com o constitucional. Isso vai ajudar bastante também, tá? Principalmente aqui na CESP tem essa característica de cobrar bastante Constituição e bastante doutrina, tá? Então bons estudos para vocês, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.